Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 12 das lições bíblicas da editora CPAD, da classe de jovens, e o tema, o Código de Ética de Jesus. Estaremos estudando, então, sobre o Sermão do Monte, né? A Constituição Federal, por assim dizer, do Reino de Cristo, né? A lei maior do Reino de Cristo. O código de ética, né, como diz aqui a nossa lição, está contido nesse texto. Talvez seja um dos textos mais importantes que nós cristãos devemos ler na Bíblia, que nós devemos ler toda a Bíblia, mas os evangelhos, a essência, o cerne, o centro dos evangelhos estão aqui nesse texto, nesses capítulos de Mateus. Lembrando que o ebdemfoco.com oferece para você um conteúdo gratuito todo especial, né? Você acessa www.ebdemfoco.com e você vai ter lá as aulas em vídeo, aulas em áudio, subsídios em PDF, além do curso de capacitação para professores e um conteúdo extra. Isso mesmo, conteúdo extra. Tudo isso para que você possa agregar um enorme valor, um enorme conteúdo na sua aula da Escola Bíblica Dominical. Não esqueça, acesse www.ebdemfoco.com e você vai ver todo um conteúdo especial gratuito para que você prepare a melhor aula da Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Lembrando também que em breve o ebdemfoco.com estará lançando aí um livro, os 4 Cs da educação cristã. Seja um professor de EBD de excelência. É isso mesmo, esse livro é de autoria do diretor aqui, o coordenador-geral, diretor-geral do ebdemfoco.com, irmão Herberson, professor Herberson, que tem aí esses anos trabalhando e liderando o ebdemfoco, preparando esse conteúdo de excelência para você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Não somente professor da Escola Bíblica Dominical, né? Nós que ensinamos na igreja, geralmente, eu, por exemplo, o Herberson e outros da equipe do ebdemfoco que ensinam na igreja, nós não ensinamos apenas para a escola dominical, né? Mas ensinamos na igreja também, em outros momentos. Então, os 4 Cs da educação cristã é muito importante, é um livro maravilhoso que vai ajudar você grandemente na construção da sua personalidade como docente da educação cristã. Então, você fica atento aí que em breve o ebdemfoco estará lançando aí o livro Os 4 Cs da educação cristã, de autoria do professor Herberson Pinheiro dos Santos. Olha só, o ebdemfoco.com está fazendo uma promoção especial, né? Cupom ebdemfoco, isso mesmo, cupom EBD, plano slide e cursos, 1 mês grátis. Você vai entrar no ebdemfoco.com e você vai e nesta parte aqui, ó, você vai ver que vai aparecer aí o comando EBD, como está na setinha, adicionar. Aí tem aqui, ó, eu li, aceito os termos de serviço e assinar, viu? É o plano slide e curso 1 mês grátis, cupom EBD, slide das lições por 1 mês totalmente grátis. Você não pode perder essa oportunidade. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. O nosso texto do dia se encontra em Mateus 7 e 12 e diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha só, esse texto é um texto muito legal, muito importante. Jesus está ensinando que no reino dele, pensa-se primeiro nas pessoas, no próximo, né? Não se pensa primeiro em nós, no indivíduo. Ou seja, no reino de Cristo não há espaço para o egoísmo.
O reino de Cristo é um reino altruísta. E o maior exemplo disso é o próprio Jesus, que mesmo ele sendo Deus, né, ele esvaziou-se da sua glória e veio a essa baixa terra para morrer por nós, pensando em nós, né? Então por isso que ele diz: portanto, tudo que vocês quereis que os homens vos façam, fazei-lhos também vós, porque esta é a lei e os profetas, né? Jesus está dizendo que toda a Bíblia ensina nós pensarmos no próximo. Se nós queremos que as pessoas nos tratem bem, trate elas bem primeiro. Se você quer ser respeitado, você deve se dar o respeito. Se você quer ser honrado, você deve honrar as pessoas. Se você quer que as pessoas lhe admirem, seja uma pessoa que elogie, que tenha uma postura honesta, justa, diante das pessoas, com as pessoas. Seja uma pessoa amorosa, seja uma pessoa bondosa, enfim. Tudo aquilo que você quer que as pessoas façam com você, faça você com as pessoas. Porque o amor cristão não é um amor em si mesmo, mas é um amor ao próximo. Nós devemos sempre pensar nisso. A nossa síntese diz: se o cristão ser cristão, melhor dizendo, é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Olha só, né? A radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. E o que foi que Jesus fez? A Bíblia diz assim, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você quer ser amado? Então ame. Você quer ser perdoado? Então perdoe. Você quer ser respeitado? Então respeite. Você quer que as pessoas orem por você? Então ore por pessoas. Se você quer ser cuidado, então cuide de pessoas também. Olha, tudo aquilo que você quer, faça você primeiro. Tudo aquilo que Jesus desejou de nós para com Ele, Ele fez por nós. Ele desejou ser amado por nós, então Ele nos amou. Ele desejou que nós vivêssemos para Ele, então Ele morreu por nós, se entregou por nós. Jesus, como diz certos teólogos, falando sobre o véu que se rasgou, que o véu se rasgou de cima para baixo. Então, Deus deu o primeiro passo em direção a nós. Se você quer que as pessoas tenham qualquer tipo de atitude em relação a você, então haja você primeiro. É uma responsabilidade que o reino de Cristo nos ensina. O nosso texto bíblico está em Mateus capítulo 6, né? E versos de 1 a 8, também os versículos 14 a 18. Mas como eu disse, leia todo o Sermão do Monte. Lembrando que ebedemfoco.com disponibiliza para você, na plataforma ebedemfoco.com, os comentários bíblicos de excelentes comentaristas bíblicos sobre esse texto bíblico aqui, que você pode acessar lá, que vai ajudar você a ter uma ideia excepcional do conteúdo desse texto bíblico. Nossa introdução diz o seguinte: é um consenso entre os especialistas que temos em Mateus 5 a 7 o cerne da mensagem de Jesus à humanidade. Como eu disse, bom seria se todo cristão lesse exaustivamente Mateus de 5 a 7, porque ali está a lei máxima do reino de Cristo, a legislação do reino de Cristo. O Sermão da Montanha pode ser definido como a síntese da teologia prática cristã. Ou seja, ali está nos mostrando o que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Mateus 5 começa com as bem-aventuranças, né? Ou seja, bem-aventurança quer dizer feliz mais que feliz. Feliz mais que feliz. Feliz, próspero, abençoado. É a pessoa que pratica. Não é só a pessoa que observa. Não é só a pessoa que lê. Não é só a pessoa que
prega sobre o que está em Mateus 5, do capítulo 5 ao capítulo 7, mas a pessoa que pratica. Bem-aventurado aquele que pratica, bem-aventurado aquele que é humilde, que é manso, bem-aventurado aquele que é misericordioso, aquele que chora, que lamenta, aquele que é quebrantado de coração. Bem-aventurado, feliz, mais que feliz, próspero, abençoado, aquele que faz. É aquele que faz. Mais adiante nós vamos ver Jesus falando, olha, foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, digo, se vocês olharem para uma mulher e a desejar, você já adulterou. O pastor Newton, meu pastor, ele costuma dizer assim, que o problema é o segundo olhar. O segundo olhar, nesse caso, é sempre um olhar pecaminoso. Se você olha para uma mulher, você homem especialmente, você jovem, você olha para uma mulher e vê ela, uma mulher bonita, a primeira vez, tudo bem, é natural do ser humano. Mas se ela passa de novo na sua frente e você começa a fazer comentários sobre a beleza ou sobre alguma parte do corpo dela, você já está cobiçando ela, você já está pecando. Jesus vai muito além do ato em si, porque a lei punia o adultério em si. Jesus está cuidando do nosso coração, do nosso interior, da onde procede as saídas da vida, da onde nós guardamos os nossos tesouros, aonde nós guardamos aquilo que nós mais amamos. Jesus está cuidando do nosso coração. Então Jesus está dizendo, cuide do seu coração, seja prático ao cuidar do seu coração, evitando que você acumule coisas ruins dentro do seu coração. De modo absolutamente claro, Jesus aborda as mais diversas questões que diz respeito ao nosso viver cotidiano. Por exemplo, felicidade, né? Como eu disse, as bem-aventuranças, feliz mais que feliz. Testemunho cristão, vocês são a luz. Né? É interessante que Jesus disse que ele era a luz, mas quando aqui ele vai dizer que nós somos a luz, no sentido de que nós não temos luz em nós mesmos, nós refletimos a luz de Cristo. Isso aqui é importante, né? Testemunho cristão. As vossas boas obras devem glorificar o Pai que está no céu. As vossas boas obras devem constrangir as pessoas a olhar para Deus. Deve ser como um farol, um holofote que ilumina o palco que Jesus está. Não o palco que você está, mas o que Jesus está. Ilumina a cruz. O palco que Jesus está é a cruz. Que você, a sua vida, leve as pessoas a olhar para a cruz de Cristo e veja a salvação naquela cruz. Disciplinas espirituais, como oração, jejum, atendimento ao pobre, relação graça e lei, sobre guardar a lei, sobre viver o evangelho, tudo isso está aqui nesse contexto de Mateus 5 a 7, é importantíssimo que você estude sobre isso. São algumas das temáticas discutidas pelo mestre nessas espetaculares linhas. Então, mais uma vez eu digo a você, meu querido irmão, você jovem, se você está desejoso de ler a Bíblia, de crescer espiritualmente, leia Mateus 5, 6 e 7. Leia exaustivamente, pesquise, tente colocar em prática as coisas que estão ali, tente fazer acontecer na sua vida com oração, com muita humildade, tudo aquilo que está contido nesse texto, através da direção do Espírito Santo. Ore e peça o Espírito Santo para que lhe dê graça, para que você coloque em prática, não seja apenas um leitor, mas um praticante da palavra de Deus. Primeiro tópico, esmolas, oração e jejum. É importante que esses três elementos aqui, essas três disciplinas da vida cristã, elas são excepcionais, essenciais na vida cristã. Mas a forma como elas são feitas pode se transformar num problema para a vida do cristão. Vamos ver isso. Nossa vida devocional é para Deus. Olha só, o comentarista já faz aqui uma pegada interessante. Nossa vida devocional é para Deus. Não é para nós mesmos, não é para que as pessoas nos elogiem, mas para que as pessoas glorifiquem a Deus. Em seu célebre sermão da montanha, Mateus 5 a 7,
Jesus dedica um considerável tempo para discutir as questões das práticas devocionais cotidianas, oração, jejum e as obras de generosidade. Isso mesmo, verdade. A tradição religiosa de Jesus convivia com estas disciplinas espirituais desde tempos milenares. Todavia, com o passar do tempo, elas foram perdendo seu caráter celebrativo, voluntário e espontâneo para se tornarem-se meras expressões ritualísticas. Olha só, você lembra que quando Jesus disse ali, foi dito aos antigos, não adulterarás, ou foi dito aos antigos, não matarás, e aí ele faz ali uma releitura. Na verdade, Jesus está trazendo a memória das pessoas, qual era o centro, a ideia, qual era o espírito que continha na lei. Porque, na verdade, quando ele diz, ouviste que foi dito aos antigos, Jesus está se referindo não apenas à lei, mas aos adendos, né? aos agregados que os judeus faziam à lei. Eles transformavam o mandamento em uma coisa muito maior, muito mais extensa, muito mais pesada e cheio de legalismo, que não melhorava a vida das pessoas, muito pelo contrário, só aumentava o fardo sobre elas. Então, aquilo que era para ser maravilhoso, aquilo que era para ser glorioso na vida das pessoas, estava se transformando num fardo, porque os líderes religiosos estavam aumentando o fardo e colocando as pessoas para fazer, e eles mesmos fazendo de forma apenas meramente ritualista. Então, se você deseja desenvolver alguma disciplina da vida cristã, como oração, jejum, obras de caridade, faça isso com diligência, faça isso aos pés de Cristo, não faça isso para que as pessoas lhe aplaudam. Diante deste quadro, o mestre apresenta no início do Evangelho de Mateus uma reflexão aprofundada sobre a necessidade de ressignificar as nossas atitudes cotidianas, muito especialmente aquelas que se referem à nossa espiritualidade, dentre outras questões que se podem destacar. O princípio da discrição ou da privacidade, né? Como você vê lá em Mateus 6, verso 4, verso 8 e verso 18. É um conceito-chave para a compreensão do bem-estar espiritual de um discípulo de Jesus. Jesus está ensinando aqui sobre você dar prioridade àquilo que está mais na sua intimidade, né? No sentido de que aquilo que você faz em oculto é importante para Deus. É muito mais importante para Deus do que aquilo que você faz em público. Por exemplo, a oração. Qual é a melhor oração? É a oração feita no quarto secreto. Qual é a melhor ajuda ao próximo? É aquela que o próximo é beneficiado e Deus é glorificado, que a gente nem sequer é visto, né? Enfim, aquilo que você faz na sua casa, no seu oculto, aquilo que está no seu coração, isso deve ser levado em consideração pelo cristão. O primeiro aspecto a ser analisado com relação a nossas práticas devocionais cotidianas é a finalidade delas. Isso é muito importante. Você ora com que objetivo? Ao jejuar, você espera o quê? A generosidade que você pratica tem qual intenção? Por exemplo, muitas pessoas dizem que Caim foi rejeitado porque ele ofereceu uma oferta ruim, enquanto que Abel ofereceu uma oferta boa. Mas, na verdade, a maioria dos especialistas vão afirmar que o problema de Caim foi que ele não foi a oferta em si, mas a motivação da oferta, o espírito em que ele estava, o coração dele, como estava, o objetivo de Caim. Qual era o objetivo de Caim? Alguns vão dizer assim, que o objetivo de Caim era ser melhor que o irmão. O objetivo de Caim não era glorificar a Deus, mas ser melhor que o irmão. Por isso Deus rejeitou. Então, o entendimento aqui é o seguinte: qual era a motivação de Caim? A motivação era errada.
Não era que a oferta era errada, era a motivação que era errada. Provavelmente a oferta dele era boa, tão boa quanto a de seu irmão Abel. Mas a motivação dele não era boa. O coração dele não era bom. Talvez você seja uma pessoa que trabalha muito na igreja, que evangeliza, que ora, que jejua, que oferta, que ajuda as pessoas, os necessitados, mas a sua intenção é má. Você faz isso para autopromoção, para autojustificação. Isso é ruim. Qual é a finalidade do que você faz na igreja? Né? Pastor Luiz Hermínio, um pastor aí que a gente encontra muito ele na internet, ele tem uma frase, posso ter discordância com ele em alguma coisa, mas ele tem uma frase que é interessantíssima e acho importante, que quando você for fazer caridade, deixe a sua câmera fotográfica em casa, né? Não leve a câmera fotográfica, leve o seu coração. Não leve a câmera fotográfica, leve uma Bíblia, leve uma oração. Não leve uma câmera fotográfica para depois você estar tirando foto e colocando nas redes sociais para se glorificar porque você dá esmolas. Não faça isso. Qual é a motivação daquilo que você faz? Por que você ora? Por que você está jejuando? Por que você está contribuindo na igreja? Por que você está trabalhando nesse carro que você está? É importante que nós façamos essa reflexão, que mais importante do que a oferta em si, é a motivação pelo qual nós fazemos esta obra. A resposta das 3 perguntas precisa ser exclusivamente única: a glória de Deus. Melhor dizendo, 1 Coríntios 10 e 31 é o texto que eu gosto mais de citar, que Paulo diz: quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Se o que você faz não glorifica a Deus, você não está vivendo para a glória de Deus. E eu não estou dizendo isso das atividades na igreja, estou falando isso da sua vida, desde o seu quarto secreto até o palco do dia a dia. Tudo seja para a glória de Deus. Toda prática devocional que não atinja esse objetivo é em vão. Eu diria vou até mais além, ela pode até ser pecaminosa, como foi a oferta de Caim. Ao invés de quebrantá-lo, levou-o a ser ainda mais endurecido, porque o objetivo dele, a meta de Caim, não era glorificar a Deus, mas que ele mesmo fosse reconhecido. Por isso, em vários momentos das Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, o Senhor repreendeu o povo em virtude da mecanização e da despersonalização das práticas devocionais. Isaías, por exemplo, Deus diz: olha, eu não quero mais o sábado de vocês, eu não quero mais as luas novas de vocês. Quando vocês vêm aqui no templo para fazer adoração, quem foi que pediu vocês esse corre, esse vai e vem aqui no pátio do templo? Os animais que você traz são aleijados, são os magros, os adoecidos. Eu não quero mais isso, eu estou vomitando essas ofertas de vocês, esses cultos de vocês, porque eles são ruins, eles são a sobra, eles são fruto do egoísmo de vocês, da vaidade, da arrogância de vocês. Não é fruto de um coração quebrantado, não é fruto de uma alma que está ajoelhada, prostrada diante de Jesus. O Senhor falou que é melhor obedecer do que sacrificar. Foi o que Samuel disse para Saul. O ponto ali de Saul é importante, né? Saul, querendo agradar a Deus, fez aquilo que não era para ele fazer, com o coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, e ainda tentou se justificar, se auto-justificar. Então Samuel disse para ele: olha, é só obedecer. Deus não está interessado nos sacrifícios, Deus está interessado em que você obedeça a sua palavra e viva fielmente a Ele. Orações, sacrifícios e generosidades não devem ser praticadas como se fossem moeda de troca, isto é, instrumento ou argumentos para negociar com Deus bênçãos, perdões e milagres. Olha só, o comentarista está fazendo essa observação aqui, mas eu devo ser aqui, infelizmente, eu devo dizer aqui que os nossos púlpitos estão cheios de motivações para que os cristãos sejam assim, tá? Os nossos púlpitos estão cheios de pregações, de mensagens, de louvores, ou melhor dizendo, de cânticos, né? Nem louvores, que são motivações para que nós
nos tornemos barganhadores com Cristo, com Deus. Que nós façamos tudo por barganha. Que se você não ofertar, você não prospera. Se você não fazer isso, você não aquilo. Se você não for assim, não será assim. Se isso, não assim. Faça isso para que você tenha isso. Faça aquilo para que você tenha isso. Se você quer mais, você tem que dar mais. Enfim, o púlpito da igreja, hoje, das igrejas, estão recheados de motivações para nós sermos cobiçosos, para nós sermos gananciosos, para nós sermos mundanos. Isso, infelizmente, é uma realidade. Então, meu querido, tenha prudência quanto a você que prega, tenha prudência quanto a você que ouve. A Bíblia é o melhor lugar para que você aprenda a servir a Cristo. Nossa oração não tem por objetivo modificar nada no coração de Deus. Pelo contrário, oramos para que haja em nós sensibilidade e maturidade suficiente para ouvirmos a voz do Criador. John Bunyan dizia que a oração muda a nós, não a Deus. Quando você ora, é você que é transformado. Você é tão transformado na oração que você alcança, ou que você chega naquele patamar ou naquela condição em que Deus deseja que você chegue através da oração para que você seja abençoado. Mas você não muda nada em Deus, porque Deus é imutável. Nosso jejum não é combustível para nenhum tipo de batalha espiritual, e sim uma prática devocional com a finalidade de lembrarmos como somos frágeis e efêmeros. E eu acrescentaria aqui, como tudo que temos é Deus quem dá, né? Mas é claro, as expressões frágeis e efêmeros aqui já corresponde a isso, já coloca dentro do seu escopo isso também. Então, eu gosto muito dessa ideia do comentarista que o jejum não é uma forma de batalha espiritual, ainda que ela possa ajudar, não no sentido de que é um elemento para a batalha, mas é um elemento para que nós possamos refletir quem somos. Tem um amigo, pastor Nilton, meu pastor, que ele costuma dizer que o jejum é muito importante, porque se você consegue controlar, dominar o seu impulso mais primitivo, que é a fome, então você será capaz de reprimir, de controlar, de dominar outros impulsos naturais que são pecaminosos. Nossa generosidade não pode ser instrumento de vanglória, mas um ato de justiça para com os vulneráveis, para louvor do Altíssimo. Volto a lembrar a citação do Luiz Hermínio. Quando for fazer algum tipo de caridade, irmão, não leve a sua câmera fotográfica, não leve seu celular para filmar, leve o seu coração, leve misericórdia. Tem alguns expositores bíblicos, alguns estudiosos bíblicos que costumam dizer assim, que a palavra misericórdia, ela é a junção das palavras coração e miséria, né? Miséria, córdia, de cardia, coração no grego. Então seria pegar o seu coração e colocar na miséria dos outros, ou pegar a miséria de alguém e colocar no seu coração. Então, quando você for fazer alguma obra de caridade, não leva nenhum instrumento para registro, leve o seu coração. Coloque o seu coração na miséria daquela pessoa, ou coloque a miséria daquela pessoa no seu coração. Se coloque no lugar dela, sinta a dor dela. Não seja um egoísta, não seja esse tipo de pessoa que vai para lá para ficar ganhando likes nas redes sociais com uma foto fazendo caridade. Mas leve o seu coração, sinta a dor e a miséria daquela pessoa e ore por ela, ajude para que o problema dela seja diminuído. Se fizermos tudo para a glória de Deus, iremos bem. Então, como diz Paulo, quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Segundo item, cuidado para não sermos enganados pela maldade de nosso próprio coração. Isso é importante. Um dos perigos da publicidade da vida devocional é a produção de arrogância e soberba em nós mesmos. Lembra do que diz o profeta Jeremias: enganoso, perverso, corrupto é o coração, mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Ou seja, ao invés de realizarmos algo para o que o nome de Jesus seja bendito, somos tentados a agir
para massagear o nosso próprio coração. O coração é mau. Se o coração não for a casa de Deus, a morada do Espírito Santo, se ele não for cheio da palavra de Deus, ele é um local de iniquidade. Então, meu amigo, não faça as coisas para promover o seu coração, para alegrar o seu coração, mas para alegrar, para adorar a Deus. Quem vive alimentando suas arrogâncias nunca estará próximo do Criador. Não faz o menor sentido. Não tem a menor chance a pessoa arrogante ficar perto de Jesus, porque ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Por isso, a exortação de Jesus orienta-nos a evitar que nossos corações sejam alimentados por nossa própria arrogância. A Bíblia nos ensina que o crente, o cristão, deve sempre levar o dano, se caso ele tiver que fazer alguma luta contra alguém, se ele for lesado por alguém. Então, nós nunca devemos achar que nós temos sempre a razão. A razão quem tem é sempre a Bíblia, nós não. Nós nunca devemos achar que somos merecedores de algo, porque geralmente nós nunca teremos tudo, e isso nos levará a conflitos e a uma postura arrogante e insensível diante das pessoas. Pense sempre o seguinte: eu não mereço nada, mas a graça de Deus me dá primeiro a vida, a salvação, o nome escrito no livro da vida. Tudo é graça. Corremos o risco de cair no mesmo erro dos fariseus, valorizar mais a glória humana do que a vontade de Deus. Os fariseus, você que está assistindo o slide, você pode ver esses mantos que eles carregavam, eram super bordados, eles colocavam os filactérios sobre as testas, sobre os punhos, para poder dizer: eu sou piedoso, eu sou um bom guardador da lei. Tipo assim, eu sou uma pessoa que ora, eu sou espiritual, eu sou dizimista, eu contribuo, eu ajudo o pobre. Isso era uma forma deles saírem divulgando para que as pessoas olhassem para eles e dissessem: ah, eis aí um homem piedoso, uma mulher de Deus. Irmãos, nós precisamos sempre levar as pessoas a olharem para Cristo, não para nós. As nossas boas obras devem ser puramente a ação do Espírito Santo, para que as pessoas olhem e digam: Deus está na vida daquela pessoa, e ele olhe para Jesus e não para nós. O risco da espetacularização da fé. Um terceiro e último risco de estabelecer vivências espirituais como práticas públicas é aquilo que se pode definir como espetacularização da fé. Olha, o meio pentecostal gosta muito disso, especialmente no contexto do falar em línguas. Você vai ouvir muitos pregadores dizendo: eu estava no aeroporto e de repente eu comecei a dar uma rajada de língua estranha. Eu estava no banco e de repente eu comecei a dar uma rajada e dar glória a Deus. Eu estava numa delegacia sendo preso, eu sei lá, eu estava no velório e eu comecei a dar uma rajada de língua estranha, como arrogando para si espiritualidade porque fala em línguas estranhas. Isso é espetacularização da fé. Isso é uma tolice sem fim, sem tamanho. Eu queria saber, você que gosta de falar sobre isso, você jovem que gosta de falar em línguas na igreja, que gosta de pular, rodopiar, você fala em línguas e rodopia quando você está orando lá no seu quarto, só você? Duvido que faça isso. Por quê? Porque você quer espetáculo, você não quer adorar, você não quer se prostrar diante de Jesus. Outro problema são as igrejas shopping. Você compra a rosa, você compra a Bíblia, você compra o sangue do profeta, você compra a bota, a vassoura, você traz o envelope, e, enfim, essa coisa toda imunda, profana que hoje estão nas igrejas. Pregadores coach, né? David Leonardo e outros por aí, Thiago Brunet, são lixos teológicos que estão destruindo o coração de muitos incautos por aí. E além dos pseudos milagres, tanto charlatão,
tanto picareta que temos por aí, tudo em nome de uma fama, em nome de visualizações na internet, em nome de pessoas, número de pessoas nas suas igrejas, mas Deus não é glorificado e a vida das pessoas não é transformada. Tem uma canção dos irmãos levitas que diz assim: põe uma foto sua no cartaz. Esse é o seu momento. Se alguém vai ser liberto, tanto faz, né? O título da canção é O Sangue Está Clamando. Você pode depois ouvir aí, é uma canção bastante que faz a gente refletir um pouco. E eu gosto muito dessa frase em relação a esses pregadores midiáticos, pseudos milagreiros aí, que eles colocam lá a sua foto no cartaz, anuncia a festa, vem, você vai ser ungido, você vai ser curado, e ele faz aquela muagem toda, aquela palhaçada toda, e ele ganha o dinheiro, a fama dele, mas as pessoas continuam miseráveis, enfermas e oprimidas pelo diabo. Por meio de técnicas de manipulação de massa, tudo isso atrai pessoas, produz uma lógica de resultado financeiro de sucesso, porém não glorifica o nome de Jesus e não liberta ninguém, só escraviza ainda mais. Gente, pensem nisso, não dê atenção a esse tipo de mercado gospel. Não dê atenção a isso, isso está destruindo a imagem da igreja, tirando a glória de Cristo e colocando no homem e destruindo a vida das pessoas. Em tempos de massivo uso das redes sociais, a tênue linha entre evangelização e promoção pessoal é algo muito problemático, né? Nós temos que ter cuidado. Eu não sou contra o uso das redes sociais, de todas elas, para evangelização. Muito pelo contrário, sou a favor. Mas evangelizar é uma coisa, se autopromover é outra. Isso é preciso ficar bem claro. Jesus poderia ter ido à Grécia, centro cultural da época, porém preferiu ficar na pacata Judéia e de lá promover uma revolução no mundo através da humanidade. Diz Leonard Ravenhild que você não precisa colocar carro de som, você não precisa colocar cartaz, você não precisa anunciar na rádio um avivamento. O avivamento fala por si só. Se a igreja está orando, se a igreja está vivendo a palavra, mais cedo ou mais tarde, o avivamento vai acontecer, a cidade vai saber que ali tem uma igreja que serve a Cristo e que está impactando aquela comunidade no poder do Evangelho. Não precisa ficar dizendo, ó, na minha igreja tem isso, na minha igreja tem aquilo, venha para cá, não sei o quê. Não, seja uma igreja avivada, uma igreja que ora, zelosa pela palavra, que ama a Deus verdadeiramente, que ama as pessoas e cuida de pessoas, que o avivamento vai acontecer e as pessoas irão até lá sem precisar de nenhum marketing. Sigamos os passos do Mestre e façamos da fé uma experiência de proximidade com o Criador e afastamento das ilusões deste mundo. A nossa fé é aquilo que nos liga a Cristo. Não é à toa que Paulo diz, vocês são salvos pela graça por meio da fé. A fé é o elo que está nos ligando entre Jesus e Deus, né? É a nossa salvação, está nos ligando a posse da nossa salvação, é através da fé. Se a fé nos liga a Deus, nos liga a Cristo, nos liga ao eterno, sem fé é impossível agradar a Deus, a própria Bíblia nos diz isso. Então faça da sua fé uma forma de você se aproximar de Deus, de você se prostrar diante dele, de você estar diante dele, não para que as pessoas olhem para você e vejam você como um pseudo cristão super espiritualizado que não dá glória a Deus. Segundo tópico, tesouro no céu. Que tesouro é esse? Ao refletir sobre nossas relações de prioridade e necessidade com relação àquilo que desejamos, Jesus ensina-nos sobre como devemos entesourar, isto é, a maneira pela qual devemos administrar nossos bens e desejos. Necessidade e desejo. Geralmente, necessidade aponta para um lado e desejo aponta para o outro. Necessidade é aquilo que é essencial para a vida e para o bem-estar. Desejo é efêmero. Esses ensinamentos de Jesus nunca foram tão atuais como hoje, nessa sociedade consumista e imediatista que vivemos.
Ao lermos as palavras do Mestre, certamente poderemos aprender a lidar com nossos sonhos com mais sabedoria. Afinal de contas, até em sonhos as palavras devem ter prudência. Eclesiastes 5:7 diz: porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Olha só, quem fantasia demais acaba saindo da realidade. Quem fala demais acaba falando um monte de bobagem. Quem sonha demais acaba vivendo numa realidade que não existe. Acaba fantasiando demais e perdendo o rumo das coisas. Então, que sejamos prudentes. Devemos, em primeiro lugar, levar em consideração que, ao falar desses tesouros, Jesus não está referindo-se apenas a bens materiais, e sim de tudo aquilo que se torna prioridade, destaque e centro das atenções em nossas vidas. A sua propriedade, seu carro, seu dinheiro, seu ministério, sua posição, seu trabalho, enfim, tudo aquilo que você acha que é importante para você é um tesouro. Seus amigos, suas redes sociais, um tipo de música, um estilo de roupa, um esporte, tudo isso é um tipo de tesouro. E esses tesouros geralmente são materiais. E quem enche o seu lugar de tesouros materiais, certamente perecerá com os seus tesouros materiais. Então, reflita, jovem, qual é o seu tesouro? O que é o seu tesouro? Quais são os seus tesouros? É uma vida piedosa? É o Espírito Santo de Deus? É como diz aquela canção: meu maior tesouro é ter o nome escrito no livro da vida? Será que esse é o seu maior tesouro? Qual é o seu maior tesouro? Os discípulos voltaram de evangelização da obra e disseram para Jesus: nós expulsamos demônios, curamos enfermos. Jesus disse: não se alegrem por isso, mas alegrem pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. Esse é o maior tesouro que você pode ter. Por sua vez, a oposição inerente entre terra e céu demonstra a variabilidade dos objetos, pessoas ou circunstâncias que podem referir-se a esses tesouros, viu? Pense bem, as coisas dos céus é um tipo de tesouro, as coisas da terra é outro tipo de tesouro. Aquilo que você não vai encontrar no céu, ou aquilo que você não vai glorificar a Jesus através disto, são tesouros terrenos e eles são efêmeros. Se levarmos em consideração o amplo contexto que tais palavras são proferidas, isto é, o Sermão do Monte, podemos entender tais recompensas como a consequência imediata de nossas ações. Aqueles que buscam a glória terrena receberão seus galardões imediatamente, conforme a efemeridade da condição humana. Todavia, Jesus promete, e os escritores sagrados também registram, o estabelecimento de um prêmio futuro, maravilhoso e inefável, para aqueles que se mantiverem fiéis. Às vezes nós falamos, nós repudiamos muito esse espírito barganhoso dentro da igreja, que nós esquecemos que existe uma recompensa justa, que é legal na Bíblia, que é a recompensa dos fiéis, dos salvos. Você será recompensado, você será premiado no céu pela sua fidelidade. Não é a salvação. A salvação não é um prêmio por fidelidade. A salvação é uma graça que Deus, por amor e graça, nos dá. Mas nós seremos premiados sim. Faça com zelo as coisas, seja piedoso, honesto, que terá recompensa sim. Os cristãos precisam saber disso, precisam crer nisso. Não é comprar isso com uma oferta, com um jejum, com uma oração. Você não vai comprar isso. Você não vai comprar isso. Você será recompensado por graça. Mas é uma recompensa que Deus dará sim. Nós precisamos entender isso. Mas espere para receber a recompensa no céu. Não queira receber as recompensas das suas obras aqui nessa terra, porque elas perecerão aqui. Busque as recompensas do céu. Onde juntar tesouros?
Existem, conforme as palavras de Jesus, duas possibilidades de valorizar aquilo que temos. Primeiro, tratando tudo como resultado exclusivo do esforço e dedicação e mérito humano. Viu? Olha só o que eu falei. Ou como consequência da infinita, imerecida e bondosa graça de Deus. Tudo aquilo que você faz como mérito, você está fazendo para ficar aqui na terra. Mas tudo aquilo que você faz, crendo que é a graça de Deus, você faz para a eternidade. Eu li um livro esses dias que conta a biografia de Leonardo Ravenhill. Eu recomendo esse livro. A Luz da Eternidade. Um homem que viveu para a eternidade. Um homem que viveu tudo o que ele fez, ele pensava na glória de Deus. Tudo aquilo que você faz, pensando que se você não fizer dessa forma, você não terá uma recompensa, isso você está pensando que é o seu mérito que garante a recompensa. Mas quando você confia em Jesus, então você será recompensado da forma certa. Como eu disse no início, nós às vezes, de tanto lutarmos contra esse espírito de barganha, de miséria dentro da igreja, a gente esquece que tem sim uma promessa de recompensa para os cristãos. Mas essas recompensas é no céu. Busque elas, entesoure lá, seja piedoso, seja santo, viva uma vida para Cristo e haverá tesouro para você no céu. O mestre traduz as diferenças entre estas alternativas através da oposição, entesourar na terra ou entesourar no céu. Você que sabe. Olha só, como eu disse, procure entesourar no céu, porque o tesouro da terra são fracos. O que diz Jesus? Na terra, a traça, o ferrugem, os ladrões, tudo destrói. Mas no céu não há ladrão, não há traça, não há ferrugem. Então entesoure no céu. Em outros momentos dos evangelhos, Jesus reprova a mentalidade terrena que atribui apenas à capacidade humana as conquistas que alcançamos. Tudo em nós precisa glorificar a Jesus. Nós lemos lá atrás, e falamos lá atrás no comentário também, sobre 1 Coríntios 10:31. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Tudo é a graça de Deus operando em nós. E ela não opera para a nossa glória, mas para a glória do Pai. A lógica do Evangelho é outra. Conforme afirma Tiago em sua epístola, tudo que há de bom e temos acesso tem apenas uma origem: Deus. Não é o homem. O homem em si mesmo, naturalmente, é pecaminoso, corrupto e não pode produzir nada bom. Toda palavra boa, toda ação boa, toda vida boa que nós vivemos, ou transmitimos, ou fazemos, é a graça de Deus frutificando em nós. Glorifique ao Senhor por isso. Esse tipo de análise não retira a responsabilidade e o esforço humano em nada, até porque em vários momentos a Escritura condena a preguiça, ou no caso o preguiçoso. Exatamente. Deus opera em nós e através de nós, né? Então nós somos os instrumentos dele e ele deseja que nós estejamos conscientes disso, fazendo a sua vontade. Entretanto, reorienta a avaliação humana para o reconhecimento que o Senhor Deus é a fonte de todo o bem existente no universo. Tudo vem de Deus. Assim sendo, cabe-nos a responsabilidade de valorizar a benignidade de Deus, escolhendo sempre a boa semente que Ele nos dá para plantar. Sempre vá a Cristo. Devemos estar aos pés de Cristo. É Jesus quem nos supre. Por fim, mais do que uma lógica mercantil de acúmulo de bens, as palavras de Jesus refletem a necessidade de reconhecer a repercussão eterna de tudo aquilo que fazemos, quer para o bem, quer para o mal. Não se esqueça, haverá recompensa para o justo e para o injusto. A Bíblia diz que todo homem dará conta de toda palavra que saiu da sua boca. Todo homem dará conta também de suas obras.
Eu gosto sempre de dizer, vamos repudiar sim esse espírito maligno da barganha, do mercantilismo dentro da igreja. Mas vamos lembrar que há também recompensa, e isso é saudável. Mas as recompensas que nos espera é no céu. Essa recompensa é graça, não é fruto da oferta que você dá na igreja, não é fruto de algum evento que você faz. Você não está comprando um pedaço do céu, você não está comprando uma bênção. Você está vivendo a bênção aqui e ela será ainda maior no céu. Amém? Nossa conclusão. As riquezas dos princípios ensinados por Jesus no Sermão da Montanha devem servir-nos de inspiração para tornarmos-nos pessoas melhores a cada dia. É isso aí. E é isso aí, nós estamos chegando ao final do nosso comentário. O objetivo desse slide é que você use na sua igreja, você pode modificá-lo da maneira que você quiser, só não adquira esse slide fora do site oficial do ebdemfoco.com. Não o pirateie e não fomente a pirataria. Então é isso aí, muito obrigado, que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.